Oi, galerinha! Tudo bem com vocês? Oitavo ano, tudo certinho? Hoje, a Prof veio aqui para nós darmos continuidade nas nossas videoaulas, nas nossas atividades. Então, eu convido vocês a pegar a apostila de vocês, o material de vocês, a apostila volume 3, lá do terceiro bimestre, a unidade que nós estamos falando, conversando, e a prof está explicando, é a unidade 10, Brasil, no Império, no período regencial, certo? Entre o período de Dom Pedro I e de Dom Pedro II, ou seja, antes de Dom Pedro II chegar ao poder. É esse contexto, certo? Dom Pedro II chega ao poder no chamado golpe da maioridade, porque ele não tinha 18 anos ainda. A Constituição falava que ele tinha que ter 18 anos para chegar ao poder, mas ele não tinha porque a situação no Brasil estava praticamente insustentável. É sobre isso que a gente vai falar hoje, certo? Então vamos lá? A prof vai compartilhar com vocês a tela da apostila de vocês. A prof deixou uma atividade para vocês fazerem, realizarem. A atividade lá da página 20. Certo? A prof deixou uma atividade da página 20 para vocês responderem. Era uma análise de uma música, né? Bem tranquilo aqui, ó. Olha só. É a letra de uma canção. Cuitelinho. Olha o nome, né, gente? Cuitelinho é um tipo de beija-flor. Olha o que diz ali. Vai ampliar aqui para ficar melhor para nós vermos. Assim ficou melhor, né? Ó, até eu aprofilei. Cheguei na beira do porto, onde as ondas se espalham. A garça dá meia volta, senta na beira da praia. E o cuitelinho não gosta que botão da rosa caia. Quando eu vim da minha terra, despedi da parentaia. Eu entrei em Mato Grosso, dei em terras paraguaias. Lá tinha revolução, enfrentei fortes batalhas. A tua saudade corta como aço de navalha. O coração fica aflito, bate uma e outra faia. E os olhos se enchem d'água, que até a vista se atrapalha. Gente, isso aqui é uma versão super poética, né? Essa canção, né? Do que trata essa canção? Possivelmente, essa canção está falando de um soldado que está indo para a Guerra do Paraguai. A Guerra do Paraguai, tá, gente? É uma guerra que a gente vai estudar ainda. Nós vamos falar da Guerra do Paraguai. O contexto dela é durante o segundo reinado. É durante o governo de Dom Pedro II. Inclusive, vai ser por conta desta Guerra do Paraguai que Dom Pedro II vai perder muito apoio, vai se tornar impopular. Na verdade, vai ficar insustentável a relação dele no poder. A gente vai ver bem certinho como essa guerra vai acontecer, né? Houve uma total destruição, inclusive do Paraguai. Tá? O governo brasileiro não desistiu do conflito e houve morte de milhares de paraguaios. No fim da guerra, gente, já não tinha mais soldados, os soldados paraguaios já tinham morrido, já tinham sido mortos. E o que sobrou eram mulheres e crianças, que algumas também foram mortas, tá? Porque o exército brasileiro continuou no Paraguai e não desistiu desse conflito. Muito bem, então do que se trata a canção? Possivelmente de um soldado indo para a Guerra do Paraguai, que é o que nós vamos falar ainda na próxima unidade. Aí olha a letra B. Os versos dessa canção foram registrados por Paulo Vanzolini. Em sua opinião, por que ele não alterou as palavras para ficarem de acordo com a norma padrão da língua portuguesa?
canções, poesias, elas não precisam estar na norma culta da língua portuguesa. Quando nós escrevemos um texto, uma carta, um documento oficial, um texto descritivo, um texto narrativo, uma dissertação, eu tenho que escrever de acordo com a norma culta da língua portuguesa. Quando eu brinco com as palavras nas canções e nas poesias, eu não preciso trabalhar com a norma culta da língua portuguesa. Por quê? Porque eu vou respeitar as questões culturais, as questões de regionalização, tá? Então, o objetivo dele é que ele não mudou, ele não alterou as palavras, porque é uma questão de regionalização da região, é como eles falavam nesse contexto, é como eles se referiam às coisas, aí se manteve por um respeito cultural. Então, poesias, canções podem manter, né? Quando eu faço uma entrevista com alguém e essa pessoa é do interior, ou mora no sertão do Nordeste, ou tem um sotaque diferente, fala lá com o pessoal do Rio Grande do Sul, mas legal, ou seja, quando eu vou transcrever essa entrevista, eu posso manter, sim, o que nós chamamos de regionalização, tá, gente? Aí a letra C. Você conhece alguma música que conta histórias de viajantes, boiadeiros ou vaqueiros? Ou seja, gente, outras canções que falam histórias, né? A gente sabe que, dependendo do tema, tem inúmeras canções, né? Se a gente fala do sertanejo, né, da questão do sertão, tem lá o que a gente chama de sertanejo de raiz, tá? A música do sertão, a música de raiz, tá, gente? Ela representa um grupo, ela representa, ela tem uma representatividade do interior. Então, aí nós temos músicas que falam sobre as questões atuais, né? As músicas da década de 80, que se tornaram muito famosas, o rock da década de 80, o Legião Urbana, Paralamas do Sucesso, Kid de Abelha, eles estavam num contexto bem diferente do nosso, de redemocratização, de mudança, da inserção da guitarra no estilo musical. Então, as músicas, elas estão muito relacionadas a pessoa que escreve, obviamente, a representatividade que ela quer dar, e além disso, além dessa representatividade, algo que é bastante importante, algo que é bastante significativo, é que as músicas podem abordar temáticas. Então, nós podemos ter uma música que fale sobre a Primeira Guerra Mundial, sobre a Segunda Guerra Mundial, sobre a questão das mulheres, sobre a questão da violência atualmente, ou seja, né, uma denúncia, o próprio rap, galera. Quando o rap surge, esse estilo musical surge com o objetivo de denunciar o que eles vivenciavam. Era uma denúncia do modo de vida americano, estadunidense, da população pobre e negra dos Estados Unidos, dos bairros que não eram assistidos pelo governo. Então, era uma forma de denunciar através da música. Então, a música tem esse poder de encantamento, a música, a poesia, de crítica social também. Então, a música pode servir também como crítica social. E isso também é muito legal. Muito bem. Como eu disse para vocês, o negócio estava fervendo. Rebeliões para todo lado. Ou seja, o que é uma rebelião? Gente, tinha descontentamento em todo o Brasil. Então, o período regencial vai de 1831 a 1840. São 9 anos tumultuados, 9 anos com inúmeros problemas. Lembra que a Dor falou? Primeiro eram 2 regências trinas, depois 2 regências unas, uma única pessoa no poder. E no final ficou insustentável, por conta de tudo que estava acontecendo no nosso país. Para vocês terem uma ideia, nós vamos ter rebeliões no Rio Grande do Sul, na Bahia, no Maranhão, no Grão-Pará, que hoje é o Pará, no Mato Grosso, certo? Ou seja, espalhadas por todo o Brasil. Sul, Nordeste, Norte, Centro-Oeste. Ou seja, em todas as regiões do Brasil tinha inúmeros descontentamentos. O Sudeste, prof, por que no Sudeste não vai ter descontentamento? Porque
eles estão no Sudeste. Né? Onde está o Dom Pedro II, filho de Dom Pedro I, que era menor de idade? No Rio de Janeiro, que era a capital do Brasil. É claro que tinha insatisfação lá, mas não chegou a ter revoltas no Rio de Janeiro. Tinha insatisfação, tinha discussões políticas, tinha oposição ao governo, mas não chegou a gerar uma revolta, uma rebelião, certo? Ou seja, houve enfrentamento de quem era contra o governo, de quem era a favor do governo. O exército foi colocado em prática, algumas rebeliões foram rápidas, a Farroupilha foi a maior, a que teve mais tempo, foram 10 anos de revolta, uma década, gente, que é a revolta Farroupilha, que vocês já devem ter ouvido falar, né, que chegou até Santa Catarina Laguna, Giuseppe Garibaldi, Anita Garibaldi, né? Então, olha só, vamos começar lá no Nordeste. Bahia, certo? Na Bahia, nós vamos ter 2 revoltas acontecendo. Olha, gente, 2. Salvador era a capital do Brasil. Vocês sabem muito bem que foi transferida para o Rio de Janeiro por conta do minério. Era mais perto da região mineira, então eles conseguiam transportar o minério para o porto do Rio de Janeiro e mandar para Portugal. Muito bem. Lá na Bahia, nós vamos ter 2 revoltas. A Sabinada e a revolta dos Malês. A Sabinada, gente, e a revolta dos Malês, elas aconteceram bem próximas umas das outras. A dos Malês em 1835, certo? Foi uma revolta popular. Foi uma revolta feita por negros, né, por africanos, que eram islâmicos, ou seja, olha aí a religião islâmica aqui no nosso país, tá, gente? Então, a denominação malês vem do fato deles terem sido organizados por escravos muçulmanos. Qual era o objetivo dos malês? Liberdade, fim da escravidão e um Estado muçulmano. Né? É claro que isso não aconteceu. Isso em 1835. Em 1837, 2 anos depois, nós tivemos a revolta da Sabinada, certo? Tinha como liderança o Francisco Sabino, né? Ele lutava, pelo que ele lutava? Pela manutenção da autonomia da província. Eles queriam que a província fosse autônoma, que não dependesse da capital do Brasil, né? Eles queriam então, maior autonomia. Os revoltosos controlaram Salvador e proclamaram a implantação de um governo republicano, queriam acabar com a monarquia. Então, olha só, eles queriam acabar com a monarquia, eles queriam mais autonomia. Obviamente, né, que Dom Pedro de Alcântara quando assume, né, eles deveriam, né, durar até Dom Pedro assumir o poder, essa república. Mas o exército foi para lá e acabou com a revolta, com violência, obviamente. Então, na Bahia, 2 revoltas aconteceram ao mesmo tempo. No Maranhão, também aconteceu uma revolta, chamada Balaiada. Por que balaiada? Porque as pessoas que estavam envolvidas na revolta produziam balaios. Tá, gente? Por isso, balaiada. Lá eles tinham uma disputa de poder entre os chamados bem-te-vis, que eram os liberais, e os cabanos, tá, gente? Que eram conservadores. Tornou-se um movimento popular e colocou em risco o poder político dos grandes proprietários. Então, os grandes proprietários não curtiram nada dessa revolta, tá? O movimento foi liderado por um balaio, ou seja, por um fabricante de balaios, né? E daí o nome vem balaiada. Ele era um vaqueiro, né? E fabricava balaios, então também era uma revolta que queria algumas mudanças políticas, que foi coibida com violência, foi de 1838 a 1841, então foram aí 3 anos de revolta. No Grão-Pará, ali perto, ou seja, no estado do Pará, nós vamos ter uma outra revolta, que é a chamada cabanagem. Essa revolta, ela dura 5 anos, tá? Ela era organizada da seguinte maneira: portugueses e brasileiros, de um lado, e proprietários e trabalhadores, livres e escravizados, tá? Eles foram aí o cerne
desse todo movimento, estavam no centro desse movimento, certo? O objetivo deles, acabar com o governador, certo? Por que eles queriam tirar o governador? Porque o governador, ele era escolhido por quem? Pelo período regencial, pelo governo do Rio de Janeiro. Então, eles não tinham autonomia, gente. Eles se sentiam abandonados pelo governo. Por isso que as revoltas estavam acontecendo. Tinha pobreza, tinha miserabilidade, pagavam impostos, não tinham liberdade. Quem escolhia os governadores eram os regentes. Ou seja, não havia autonomia. No Mato Grosso também vai acontecer uma revolta que dura um tempo menor, um ano só, chamada Rusgas, certo? Também nós vamos ter ali, eram disputas políticas. As camadas populares, tá, foram atraídas para o grupo dos proprietários brasileiros que desejavam a expulsão dos portugueses. Então, na verdade, o que vai acontecer? Tinha os brasileiros que queriam que os portugueses vazassem, e aí usaram a população para conseguir isso, e o bicho pegou, e o exército, então, brasileiro foi até lá para acabar com essa revolta. E no Rio Grande do Sul mesmo, gente, aí no Rio Grande do Sul nós vamos ter uma revolta que vai ter uma durabilidade de 10 anos. Então, olha só, a cabanagem, falou para vocês, a sabinada, a revolta dos malês, a balaiada, o memorial, gente, tá? Da balaiada no Maranhão. Aqui, essa que tem maior durabilidade, maior revolta da história, a revolta chamada Farroupilha, certo? Ela aconteceu, então, no Rio Grande do Sul, entre 1835 a 1845, foi conhecida como Guerra dos Farrapos, porque quem lutava, as roupas eram farrapos mesmo, sabe? Então, como que começou a acontecer essa revolta no Rio Grande do Sul? A galera que tinha um poder maior, um poder aquisitivo maior, eles eram donos de grandes fazendas. Eles eram chamados de estancieiros. Estância significa uma grande fazenda, certo? Então, eles eram estancieiros, donos de grandes fazendas. E eles eram criadores de gado. E eles estavam insatisfeitos com os impostos, galera, muito imposto, principalmente sobre o couro, sobre a mate, sobre o charque. O que é o charque? É carne seca, a carne de sol, que era comercializada pelo Rio Grande do Sul. E tem um outro problema aí na parada, porque a Argentina também produz charque. A Argentina também produz carne seca. E aí tem menos impostos na Argentina. O produto fica mais barato. E aí o produto brasileiro não tem competitividade, tá? Porque o produto argentino fica mais barato. Então, eles pagam muitos impostos, não tem competitividade. O que eles começaram a reivindicar? Redução de impostos, certo? Eles queriam redução de impostos. E ali, o trânsito de animais entre o Rio Grande do Sul, entre o Uruguai, entre a Argentina, certo? Eles queriam maior possibilidade de ter maior lucro. Mas isso não vai acontecer, tá? E aí que a revolta vai eclodir. Ou seja, ela vai acontecer. Sob a liderança do Bento Gonçalves, eles vão se organizar em tropas revolucionárias. E aí vai ter uma figura importante, que é o Giuseppe Garibaldi. O Giuseppe Garibaldi é um italiano, e a Itália estava pegando fogo. Ele foi ameaçado pena de morte na Itália, então ele fugiu para o Brasil. Por quê? Porque ele queria unificar o território italiano, o rei não queria, e ele lutava contra o rei, e o rei mandou matá-lo. E aí ele veio para o Brasil, e aí gostou muito dos objetivos da revolta Farroupilha e foi lutar do lado aí do Bento Gonçalves da revolta da Farroupilha, certo? E é aí que ele vai conhecer a Anita Garibaldi, que é de Laguna. Então foi com sua ajuda que essa revolta ultrapassou o Rio Grande do Sul e chegou em Laguna. Lá eles proclamaram a chamada República
Juliana, certo, gente? E, inclusive, a Anita Garibaldi, ela é conhecida como rainha dos dois mundos, do Brasil e da Itália. Porque quando eles saem do Brasil, eles voltam para a Itália e lá eles lutam pela unificação da Itália. Eles são mais reconhecidos na Itália do que aqui no Brasil, tá, gente? Em Laguna, a gente tem a casa da Anitta, que não era a casa dela, na verdade. Foi onde ela se arrumou para o casamento dela, tá? Ela era casada com um cara muito mais velho, assim. E na época ela foi extremamente corajosa, porque ela se separou dele, para ficar com o Giuseppe Garibaldi. Tá? Então foram 10 anos de luta, certo? O exército brasileiro achou que ia ser fácil, não foi fácil, tá? Então foi o período mais duradouro, né? E é interessante que eles conseguiram algumas coisas que eles almejavam. O governo brasileiro baixou os impostos, tá? Então, assim, eles conseguiram alguns dos seus objetivos, certo? Depois de 10 anos. Aqui fala da Anita Garibaldi. Certo, gente? Então, o que vai acontecer? Está pegando fogo o Brasil. Inúmeros problemas estão acontecendo. E está muito instável. E o que eles pensam, então? Se Dom Pedro II assumir o poder, vai resolver. Por isso, o golpe da maioridade. Dom Pedro II tinha apenas 15 anos, galera. 15 anos. Tá? Pertinho aí da idade de vocês têm 13, 14. Certo? 15 anos, ele torna-se imperador do Brasil. Vocês têm noção do que é isso? Ele vai governar de 1841, tá? Até 1889. Mais de 40 anos ele vai ficar no poder. Certo? Então, por que ele vai ter o golpe da maioridade? Porque a situação no Brasil está insustentável. E o que na cabeça deles iria acontecer? Se tem os regentes que não estão dando conta, se nós colocarmos, se Dom Pedro assumir o poder, a situação vai melhorar. Então, os senadores, os deputados, uma Assembleia Geral, tá? Eles fizeram o juramento da Constituição e, com 15 anos, Dom Pedro II foi coroado imperador, olha aqui, imperador do nosso país. Olha a coroação. Lembrem-se que durante todo o período da monarquia, seja no primeiro império, seja no período regencial, ou seja no segundo império, sempre com o apoio da igreja. Então, primeiro império, Dom Pedro I no poder, certo? Dom Pedro I vaza, dá no pé. Deixa aqui Dom Pedro II com apenas 5 anos de idade. Certo, galera? E ele deixa Dom Pedro II aqui no poder. E entre os 5 anos de idade dele até os 15, quando ele é coroado imperador do Brasil, tá? Não chega a dar 10 anos, é 9 anos e pouco, certo? É o período, então, regencial. Tem regentes administrando e a situação é insustentável, correto? O que vai acontecer? Golpe da maioridade com 15 anos, tá? Dom Pedro II assume o poder. E nós vamos ter, a partir de agora, o chamado Segundo Reinado. Segundo Reinado, então, está sob o governo de Dom Pedro II. Certo, galerinha? Então, vou deixar as atividades para vocês. Nós voltamos na próxima aula para fazer as correções, fazer uma revisão e terminarmos essa unidade para falarmos do governo de Dom Pedro II. Certo? Um beijo no coração de vocês.